I'm Batman. Não, cara, sobre outro morcego. Ah, eu sou um vampiro que brilha e tenho sentimentos. Não, outro. Eu sou poderoso! Ai, meu Deus. E aí, jovens, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Projetor. E se você é novo aqui, já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações, ok? Hoje nós vamos falar sobre um filme que conta a origem do vampiro mais famoso da história. Não, jovens, não é o Edward Cullen. Este longa-metragem daria início ao universo compartilhado dos monstros da Universal, mas por causa da sua recepção abaixo do esperado, acabou sendo deixado de lado pelo estúdio. Eu estou falando de Drácula Untold, ou Drácula, a História Nunca Contada, filme lançado em 2014, dirigido por Gary Shore e estrelado por Luke Evans, não sei como é que fala o nome dele. Apesar de algumas, digo bastante, incongruências históricas, este filme traz questões válidas para o entendimento do contexto do período em que viveu o homem por trás da lenda, o verdadeiro Vlad, o Empalador. O filme se passa em meados do século XV, quando o príncipe Vlad, ameaçado pelos turcos, faz um acordo com o velho vampiro para poder defender o seu povo. O vampiro lhe cede os seus poderes por 3 dias, mas isso tem um alto preço. Se Vlad sucumbir à sede por sangue humano, ele se tornará vampiro para sempre. Ui, que medo! O intuito do filme é dar uma origem ao personagem criado por Bram Stoker, relacionando a história do homem que inspirou o autor e sua mitologia. Então vamos entender o contexto desse Vlad histórico. Ao contrário do que muitos pensam, Vlad não era um conde, não no seu sentido mais popular, e muito menos da Transilvânia. O título de conde era geralmente dado a donos de terras e castelos e era mais utilizado na Idade Média em algumas regiões do oeste europeu, como Inglaterra e Portugal. E Vlad vivia nos Balcãs, ou seja, no leste europeu. Precisamos compreender que muitas das coisas que conhecemos sobre o medievo hoje era do contexto das regiões da Europa Ocidental. Quer ver um exemplo? O sistema feudal que aprendemos na escola era muito mais comum na França e diferente do que ocorreu em Portugal. Da mesma forma, o sentido dos títulos e a própria existência deles eram diferentes em cada região. É necessário entendermos a heterogeneidade do medievo europeu. Dito isto, para facilitar a compreensão, vamos trabalhar aqui com equivalências e aproximações. Vlad era um voivoda da província da Valáquia, nos Balcãs, onde hoje é a Romênia. A região da Romênia, na época, era formada por 3 províncias, ou voivodias: a Valáquia, a Moldávia e a Transilvânia. O voivoda era, nesse contexto, um governante de uma voivodia. A equivalência mais próxima que podemos dar é a de um príncipe que governa um principado, entendeu? Apesar de ter nascido na Transilvânia em 1431, Vlad era filho de um voivoda da Valáquia e nasceu provavelmente na época em que seu pai atacou o vizinho. No filme, a ameaça são os turcos. Na época de Vlad, o Império Turco, também conhecido como Império Otomano, havia se expandido e chegado à Europa. O principal antagonista do filme é o imperador Mehmed. Mehmed, ou Maomé II, ou ainda Maomé II ou Conquistador, foi o sultão otomano que invadiu Constantinopla, acabando com o Império Bizantino. Após passar por Constantinopla, os otomanos seguiram pela Europa, conquistando grande parte da região dos Balcãs e sendo considerado uma ameaça pelos outros estados europeus, principalmente o Reino da Hungria e o Sacro Império Romano Germânico. No filme, Vlad é obrigado a pagar frequentes tributos aos turcos para evitar conflitos. O Império Otomano, durante grande parte da sua história, utilizou do sistema de Rei dos Reis, uma espécie de suzerania.
onde o território conquistado mantinha sua estrutura política, mas com o governante se tornando submisso ao sultão e sendo obrigado a se juntar ao exército do sultão e ceder homens também, além de pagar tributos. Esta forma de submissão foi utilizada por vários reinos e impérios durante a história, como os persas e os babilônicos. O principal conflito do filme começa quando o soberano turco exige a entrega de 1000 meninos para o seu exército, inclusive o filho de Vlad. No longa é dito também que Vlad havia sido criado entre os turcos e lutado em suas fileiras. Os otomanos tinham a prática de capturar crianças cristãs e criá-las em sua corte, convertendo-as ao islamismo. Essas crianças, quando cresciam, formavam a força de elite do exército otomano, os janízaros. O próprio Vlad havia sido entregue por seu pai para os turcos quando criança, na intenção de manter a paz na Valáquia. Após ser criado na corte do sultão otomano, Vlad voltou para sua terra e assumiu sua posição de voivoda. A partir daí, sua fama cresceu, principalmente por causa da crueldade que tratava seus inimigos. Vlad tinha o costume de empalar os inimigos, inclusive os soldados turcos. Daí o apelido que ganhou, Vlad o Empalador. E a Transilvânia? Vlad voltou lá outra vez, mas para se tornar prisioneiro. Após várias batalhas contra os otomanos, Vlad fugiu para a Transilvânia pedindo ajuda para o rei húngaro, Matias Corvino. Só que o rei deu uma rasteira em Vlad e o aprisionou. Depois de alguns anos, Vlad voltou para a Valáquia e reassumiu seu status. Mas após mais uma batalha contra os otomanos, Vlad acabou morrendo. Ou não. É isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, curte. Se não gostou, insista até curtir. Não se esqueça de compartilhar o vídeo também, que ajuda bastante. E se inscreva no canal. Lembrando que eu sempre coloco na descrição algumas dicas de leitura sobre o assunto do vídeo. Às vezes pode ser uma fonte, uma bibliografia ou até mesmo um texto que trate relativamente sobre o assunto, certo? Então, uma dica para vocês. Ao ler o texto, procura as fontes, procura a bibliografia. E o Wikipedia também serve, tá? É só ler a bibliografia. E vamos estudar história. Até a próxima!